Mas vamos lá, pessoal. Hoje a gente está encerrando a nossa série, O Servo que Serve, tá bom? Uma série onde a gente falou sobre serviço em vários ambientes. A gente falou sobre vários assuntos dentro desse tema. A gente falou um pouco sobre a geração Z, né, que é uma geração que faz, mas é uma geração que ama mostrar nas redes sociais o que faz. Então a gente aprendeu um pouco disso, a gente aprendeu também à luz da Bíblia, aprendendo com o exemplo de Jesus como nós devemos servir. Nós olhamos para o texto de Filipenses ali, onde nós aprendemos que nós temos que ter a mesma atitude de Cristo Jesus, a mesma frônesis de Cristo Jesus, que é a ideia de eu saber a vontade de Deus, desejar a vontade de Deus, querer a vontade de Deus e realizar a vontade de Deus. Então a gente aprendeu bastante coisa nesse dia. Se você não assistiu as últimas pregações, está tudo lá no YouTube, você pode ir lá e assistir. A gente também falou um pouco sobre a questão de Deus, né, quando Ele nos chama para servir, Ele não está em busca das nossas habilidades, mas sim da nossa disponibilidade. A gente aprendeu também sobre a questão da idolatria a si mesmo, que é algo incompatível com a visão de Deus, então a gente não deve fazer para buscar a nossa glória, mas a gente faz tudo para a glória de Deus, porque esse é um Deus que nos serve, Deus que nos serviu na criação, na provisão de todos os dias, na salvação. E também nós somos desafiados a nos entregar a Deus. Então a gente entende que Jesus, na cruz, foi o maior ato de amor e serviço que uma humanidade poderia ver e receber. Então nós somos convidados a servir e se entregar como Ele se entregou. E a gente também conversou falando que servir não é só apenas na igreja, mas é você servir na sua casa, na sua faculdade, no trabalho, na igreja e na sociedade. A gente também aprendeu, ao longo desse tempo, o que leva uma pessoa a servir, sobre a motivação do nosso coração em servir. E que servir a Jesus não pode ser um ato medíocre, não, a gente precisa fazer com excelência, com todo o nosso coração, com toda a nossa força. E hoje nós vamos encerrar a série falando sobre servir faz parte do nosso processo de crescimento. Servir faz com que nós cresçamos um relacionamento com Jesus. Servir faz parte da formação de um discípulo de Cristo. E se a gente for parar para olhar, eu quero mostrar basicamente aqui um gráficozinho. Opa, eu acho que vai dar ruim ali, hein? Deixa eu ver aqui. Acho que vou precisar de alguém passando lá para mim, tá, gente? Ou conecta o... Foi? Ah, beleza, foi. Milagre, hein? Nossa, que isso. Mas, bom, gente, deixa eu mostrar isso aqui para você. Basicamente, isso resume a nossa igreja. Né? Nós, como igreja, temos orado e temos tido uma visão da parte de Deus de como levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. E a gente entende que esse aqui é um processo de formação de um discípulo, onde nós pontuamos 3 coisas. Primeira, o culto. Segunda, serviço. E a terceira, pequeno grupo. Culto tem muito a ver com a sua intimidade com Deus. Você é chamado a viver um relacionamento com Jesus. Serviço é onde você pode participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Não necessariamente na igreja, mas também nos contextos onde você vive, onde você trabalha. E o pequeno grupo, o Repense, né, que é o seu primeiro pequeno grupo aqui na igreja, é um lugar onde você aprende mais da palavra de Deus, onde você vive comunhão, onde você faz novos amigos. Mas tudo isso que nós temos como igreja, essa visão que nós temos como igreja, ela está pautada em Mateus 28, do versículo 19 ao 20, que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês. Essa é a grande comissão, aonde Jesus está dizendo o seguinte: vão e façam discípulos, vão e façam pessoas que me conhecem, querem ser transformadas por mim, e se tornem discípulos. E aí, então, elas vão expressar publicamente a fé delas através do quê? Do batismo. E é uma das coisas fundamentais que a gente precisa entender, que o batismo, pessoal, é onde eu vou declarar para todos algo que aconteceu dentro de mim. Então, no meu individual, no meu particular, na minha razão, eu criei em Cristo Jesus. E agora, através do batismo, eu vou expor publicamente isso. Então, a partir deste momento do batismo, eu já começo a fazer parte, né, dessa obra de Deus, da família de Deus. Eu já começo a fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Então, eu já vivo um processo de transformação na minha vida. Então, eu já posso servir. Eu já posso estar lá servindo e fazendo parte daquilo que Deus está fazendo. E servir é onde nós evidenciamos
de forma real e contínua aquilo que Deus está fazendo no nosso coração. É a expressão, é o nosso testemunho real sendo colocado no dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, onde as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, você está diferente, as coisas estão mudando na sua vida, você está pensando de uma forma diferente. E se a gente for olhar, muitos discípulos passaram por isso, muitos. A gente vê na história de Pedro passando por isso, a gente vê a história, né, de João, a gente vê na história de Tiago, a gente vê na história de Zaqueu, a gente vê na história de muitas pessoas na Bíblia, onde elas foram tocadas, acreditaram, se batizaram e iniciaram um processo de transformação na sua vida a partir do serviço. Só que, quando a gente começou a série, a gente falou de um modelo principal. Qual é esse modelo principal de serviço? Jesus. E a gente vai olhar, a Bíblia vai dizer que Jesus ele era alguém que não tinha pecado, Jesus não pecou, né? Jesus era Deus. E a gente olha para esse exemplo e fala assim, Arthur, esse é um exemplo muito distante de mim, porque eu não consigo fazer o que Jesus fazia. É muito difícil eu imitar a Jesus. E aí parece que Jesus, entendendo isso, colocou uma pessoa que parece que é esse intermédio entre eu, você, Deus e as demais pessoas. Então, quem é essa pessoa? E eu vou revelar para você essa pessoa. O texto de 1 Coríntios... Ali, 1 Coríntios 11, versículo 1, diz o seguinte, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo Jesus. Sejam meus imitadores. Quem está falando esse texto? A gente está olhando aqui, e esse texto é um texto onde Paulo escreve. Né? E se você vai ver ali, sejam meus imitadores. Imitadores de quem? De Paulo. Eu estou aqui apertando com força aqui, ó, o negócio para ver se vai. Ô, Gabriel, você está aí dentro, né? Tenta conectar o meu passador de novo, para ver se vai. Olha lá. Sejam meus imitadores, e Paulo está se colocando nesse lugar. Paulo está se colocando nessa posição, dizendo assim, ó, me imitem. Eu sou um pecador como vocês, mas eu tenho um desejo de amar a Deus sobre todas as coisas. Mesmo pecador, falho que sou, eu me coloco numa posição onde eu quero mostrar para vocês que é possível sim ser um imitador de Jesus. Então, Paulo parece que se coloca nesse lugar, dizendo assim, olha, há um mestre lá na frente. Mas às vezes você vai olhar para Jesus e falar assim, cara, é muito difícil seguir Jesus. Então, Paulo se coloca nesse meio termo, dizendo assim, olha, me imite. Olhe para mim. Porque, como Cristo, eu sou, amém, um imitador, né, de Cristo. Então, a gente vai passar, pode passar o slide, Gabi. Mais um, isso. Tá? Esse francês, pessoal, ele ganhou o prêmio Nobel, é um escritor de vários romances. Eu não sei falar o nome dele, se você souber e arriscar, massa, beleza, você pode me ajudar. Mas eu não vou pagar esse mico, tá bom? Porque eu não sei falar o nome dele. Mas ele ganhou o prêmio Nobel de Literatura, né, por escrever vários contos, vários romances, onde ele retrata com muito amor as coisas que ele escreve. E uma das coisas que ele disse, ele é cristão, e ele diz o seguinte, que aquele que mais se parece com Deus, ele é imitador de Deus. Então, Paulo se coloca numa posição onde ele fala assim, eu vou imitar a Jesus, eu vou ser parecido com Jesus, eu vou me colocar nesse ponto porque eu sei que os meus filhos na fé, que as pessoas que eu estou pregando o evangelho, vão olhar para esse exemplo e vão falar assim, esse exemplo é muito difícil de ser seguido. Então ele se coloca nessa posição. Mas uma das coisas que eu mais amo em Paulo é ele reconhecer que ele é um pecador. Um pecador. Paulo é um pecador. E esse texto de 1 Timóteo 1,15 vai dizer que Paulo estava no fim da sua vida, e ele diz o seguinte, que essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou o principal. Então, Paulo, ele se coloca numa posição, né, de entender que ele era um pecador, que somente Cristo poderia o salvar. E aí ele chega no fim da vida dele dizendo assim, eu sou o principal dos pecadores, eu sou o maior dos pecadores. Se você olhar para mim, você vai ver o quanto eu sou pecador. Só que se a gente for olhar para a história de Paulo, a gente vai ver Paulo, um fariseu que perseguia o cristianismo. Paulo, alguém que cooperou com a morte de Estevão.
um dos primeiros mártires da história cristã. Paulo era alguém que confiava na sua própria religiosidade para se salvar. Paulo se dizia alguém bom. Paulo, ele era um homem de um ego inflamado, pessoal. E enquanto Paulo, na verdade, Paulo, num dado momento da vida dele, ele começa a procurar, pedir cartas de autorização para sair pelas cidades, para, assim, perseguir cristãos e levá-los presos para Jerusalém, e ali, então, eles serem condenados. Sabe, então, Paulo cooperou com a perseguição do evangelho. Paulo foi um dos primeiros e uma das forças maiores na questão de perseguição do evangelho. Mas o que Paulo não imaginava é que, enquanto ele perseguia os cristãos, o próprio Deus já tinha alcançado e já planejado que a vida dele seria para que o evangelho fosse propagado de uma forma maior e melhor. Ele já estava sendo perseguido por Deus. Ele já estava sendo alcançado por Deus. E quando a gente olha para a história ali em Atos 19, a gente vê a conversão de Paulo. A gente vê Paulo, então, se rendendo a Jesus. Quando ele está ao caminho de Damasco, para uma cidade de Damasco, ele sai de Jerusalém e vai para Damasco, cerca de 240 quilômetros. No meio do caminho, então, uma forte luz aparece. Paulo, então, ele cai em terra, não consegue enxergar nada e só escuta uma voz. Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí, então, Paulo se pergunta, da onde que vem essa voz? Quem que está falando? E aí, então, Jesus responde para ele dizendo assim, eu sou Jesus, a quem você me persegue. E aí, então, ele recebe algumas orientações, vai para a cidade de Damasco, espera alguns dias, e aí, então, Ananias, que é um discípulo de Jesus, vai até Paulo, e naquele momento, Ananias fala sobre Jesus. E aí o texto diz, Ananias foi ao encontro de Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho para cá. Me enviou para que você volte a enxergar e você fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caíram dos seus olhos e Saulo voltou a enxergar. Sua visão foi restaurada. Então, ele se levantou e foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Então, a gente vê algumas coisas aqui. Que Paulo, ele teve um encontro real com Jesus. Paulo, ele acreditou, começou a crer em Jesus, reconheceu que era um pecador, que precisava da graça. E aí, então, através do batismo, agora ele conta para todo mundo, conta para todos, algo que aconteceu dentro dele. E o batismo é isso, pessoal. O batismo é você reconhecer que Jesus é seu Senhor e Salvador. O batismo é você morrer para o pecado, é a morte do velho homem, para você renascer, ressuscitar, vir de volta à vida, nascendo um novo homem, aonde você é limpo dos seus pecados, purificado dos seus pecados, você recebe o perdão dos seus pecados, você é selado pelo Espírito. E aí significa um recomeço. A Bíblia vai dizer que nós somos chamados a viver de forma semelhante a Jesus, partilhar do sacrifício de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, e nós fazemos isso através do batismo. Por isso que a gente faz na água, porque quando você entra na água, você não consegue respirar. É onde você aparentemente parece que perde a vida, porque a vida é você respirar, é o ar nos seus pulmões e tudo mais. E quando a gente entra na água, a gente não consegue respirar. É um símbolo, é uma ideia de morte. Eu estou morrendo para a minha vida. Eu não consigo mais respirar, não consigo ter vida. E a primeira coisa que a gente faz quando a gente sai da água é o quê? Respirar. Essa é a ideia de trazer de volta o ar aos pulmões, a vida aos pulmões. Então, eu morro para os meus pecados e agora, ao sair das águas, eu renasço. Eu ressuscito em Cristo Jesus para uma nova vida. Isso significa o batismo. Mas eu quero mostrar um negócio para você, quero que você entenda algo. Que o batismo, gente, não é o diploma da fé. O batismo está mais para a matrícula da fé. É o começo de tudo. Tem muita gente que acha que para batizar precisa ter lido a Bíblia por inteiro, precisa ter feito várias coisas, um cursinho. Não. O batismo, a única coisa que o batismo exige é você crer em Cristo Jesus. E foi isso que Paulo fez. Ele creu em Cristo Jesus. E logo depois que Paulo entende isso, ele vai para um segundo passo na sua vida. Ele se coloca como um servo de Jesus. Um servo de Jesus. E Paulo, ele traz a sua identidade no texto de Romanos 1, versículo 1, dizendo, eu, Paulo, servo de Jesus,
eu, Paulo, servo de Jesus. Ele se coloca nessa condição. Então, Paulo aqui está mostrando a sua identidade. Qual que é a identidade de Paulo? Eu sou servo de Jesus. Eu vivo para Jesus. E ele também fala da sua missão. Qual é a sua missão? Nesse chamado de ser servo de Jesus, sou chamado para ser apóstolo, enviado para anunciar as boas novas de Deus. A pergunta é, pessoal, isso demorou para acontecer? Não. Isso não demorou para acontecer. Foi algo imediato na vida de Paulo. Olha só o texto de Atos 9. Olha só o que o texto diz. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco. Isso logo depois que Ananias foi lá e orou por Paulo. Saulo permaneceu em alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo, começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo, ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam admirados. Esse é o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Eles se perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiro aos principais sacerdotes? E aí então, Lucas, que escreveu Atos, diz, a pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Então o que a gente vê aqui, pessoal? Que logo depois de Paulo ter enxergado quem Jesus é, crido em Jesus, ele permanece alguns dias em Damasco. E logo depois ele começa a falar de Jesus nas sinagogas. E o interessante é que todos que ouviam ficavam admirados. Todos ficavam admirados. Com o testemunho de Paulo, com a vida de Paulo, com aquilo que aconteceu com Paulo. E aí então todos ficavam admirados. E a pregação de Saulo se tornou cada vez mais poderosa, porque era o poder de Deus atuando através da vida de Paulo. E a pergunta é, Paulo precisou ir para um seminário? Paulo precisou fazer um curso teológico? Paulo ele precisou ler a Bíblia por completo? Não. Paulo ele se colocou à disposição. Logo após entender que ele era um filho de Deus, entender que Jesus é tudo para ele, ele se coloca à disposição. E eu concordo muito com o que o Hernandes diz sobre Paulo. Olha só o que o Hernandes diz sobre Paulo. Vamos ler junto aqui. Paulo, para nós, é um exemplo de servo que viveu o evangelho em momentos de prisão, quando em liberdade, com saúde ou doente. Pregou nos lares, nas sinagogas, pregou nas ruas, nas praças, na praia, no navio, salões governamentais, nas escolas. Paulo pregou com um senso de urgência, com lágrimas, e também pregou no poder do Espírito. Hernandes continua dizendo, o Senhor levantou Paulo como o maior evangelista, o maior missionário, o maior pastor, o maior pregador, o maior teólogo e o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Ele plantou igrejas na região da Galácia, nas províncias da Macedônia, na Acaia e Ásia Menor. Não apenas plantou igreja, mas pastoreou com intenso zelo, com profundo amor e com grande senso de responsabilidade. Hernandes continua dizendo que Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. Ele escreveu 13 cartas, e suas cartas são mais conhecidas do que qualquer obra escrita em toda a história da humanidade. Uau! Que homem! Que servo! A história de Paulo ela é incrível, porque Paulo, à medida que caminhava com Jesus, aprendia a servir melhor, pois ele tinha um exemplo a ser seguido, ele tinha um referencial. À medida que Paulo servia, obedecia o chamado de Deus, ele era transformado. Então eu quero que você entenda que o serviço, pessoal, transforma a nossa vida. Servir transforma a nossa vida. Ser servo de Jesus transforma a nossa vida. Então, à medida que nós cremos em Jesus, à medida que nós vivemos a conversão de Jesus em nossas vidas, nós somos chamados a sermos servos uns dos outros. Então nós servimos uns aos outros. Isso muda quem nós somos. Isso transforma a nossa vida. E isso é evidenciado para as pessoas que estão à nossa volta. Então eu quero que você entenda que Paulo, nesse processo, ele foi transformado por Jesus. Paulo foi transformado por Jesus. Servir transforma. E a transformação acontece através da santificação, pessoal.
Olha só esse texto de Filipenses, versículo 12 ao versículo 14. Diz o seguinte: não estou dizendo que já tenha obtido, que já obtive tudo isso, ou seja, o conhecimento de Deus, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para o qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para diante de mim, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus me chamou. Quando eu olho para esses versículos, pessoal, a primeira coisa que me chama a atenção é Paulo reconhecer que ele não alcançou tudo, porque ele está muito longe de alcançar. Ele não é uma pessoa perfeita. Ele está muito distante disso. Outra coisa que me chama a atenção é o profundo compromisso que Paulo tem de buscar a Deus. O profundo compromisso que Paulo tem de buscar uma vida de santidade, de relacionamento com Deus. Sabe, ele reconhece que não alcançou a perfeição. Ele reconhece que ele precisa buscar e muito a vida com Deus. Que ele precisa continuar avançando na vida com Deus. Que ele precisa esquecer do passado. E o que é o passado? É a velha vida, o velho homem, os seus hábitos de pecado. Paulo, nesse texto, está mostrando para nós que ele precisa se esforçar muito, porque ele tem uma meta, porque ele tem um objetivo a alcançar. E que ele quer entrar no mais profundo do relacionamento com Deus. Ele não quer viver no superficial. Ele não quer uma transformação superficial, ele quer uma transformação completa. E Paulo então se dedica a isso, a uma busca por uma vida de santidade. Buscar pela santidade é algo recorrente que Paulo tem falado nas suas epístolas, nas suas cartas. E isso reflete a sua dedicação a Deus. Constantemente você vai ver Paulo dizendo, e a filosofia de Paulo era essa, que o viver para ele é Cristo e o morrer, lucro. O morrer é lucro. A verdadeira vida eu encontro em Cristo, porque nele eu encontro tudo aquilo que eu preciso. Então a filosofia de Paulo era, eu olho apenas para Cristo. Eu vivo apenas por Jesus. E é assim que nós vamos ter uma verdadeira transformação, quando nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Porque à medida que a gente busca a Deus de todo o nosso coração, Ele vai mudar a nossa mentalidade. E a partir disso a gente vai experimentar uma nova realidade. Uma nova realidade. Então eu quero que você entenda o processo da santificação. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Jesus veio e nos salvou. Ele operou a santificação, a salvação. Foi pelos méritos dele. Foi tudo por ele, para ele. Ele veio e nos alcançou. Então agora nós estamos nessa corrida em busca da glorificação. Em busca do dia em que Jesus vai voltar. É por isso que nós vivemos. É nisso que nos movemos. Sabe, então estamos nessa corrida. A santidade, esse processo de santificação é onde Deus está tirando coisas de nós, tirando coisas que não agradam a Ele e colocando em nós coisas que agradam a Ele. Está mexendo com o nosso coração. É um processo onde Deus limpa, é um processo onde Deus purifica, é um processo onde Deus restabelece o padrão. Sabe aquela coisa da caixa de gordura? Deus vai lá botar a mão na sua caixa de gordura, que é o seu coração. E Ele vai tirar tudo que tem de podre lá de dentro. Ele vai trazer para fora. Ele vai expor aquilo que está ruim, aquilo que não está legal. Ele vai tirar de você. Porque Deus quer te transformar. Deus vai mostrar aquilo que está em oculto no seu coração, lá nas mazelas do seu coração, aquilo que você não quer contar para ninguém. Deus vai lá e vai tirar. Deus vai lá e vai trazer à tona para te transformar. Sabe, Deus quer te livrar desses cativeiros invisíveis que você está vivendo na sua vida. Sabe, Deus quer mudar você, Deus quer moldar você. E a santificação nos transforma. Pois é Deus mexendo em tudo na nossa vida. Deus mexendo em tudo na nossa vida. Então, santidade é um caminho da transformação. Santidade é o caminho da transformação, onde as nossas imperfeições são gradativamente substituídas pelo caráter de Deus. É Deus estabelecendo o seu caráter em nós.
Então, santidade não é apenas uma mudança de comportamento, mas é uma transformação de coração que nos torna mais semelhantes a Cristo Jesus. Então, Deus não vai parar na sua obra. Então, uma das coisas que eu quero que você saia daqui entendendo é que tudo que Deus está fazendo em você tem um resultado. Ele quer usar a sua vida como um outdoor da glória dele, através do seu testemunho, através da sua vida. Porque à medida que você é transformado por Deus, todas as pessoas que estão à sua volta vão ver isso. E aí então a gente entende o que é ser luz de Cristo no mundo. Aí a gente entende o que é ser sal da terra. Aí a gente entende o poder de Deus operando através de nós. Então, uma das coisas que eu queria deixar para você, não pense no cansaço que o serviço vai te dar. Pense no quanto servir pode te transformar. Não pense no cansaço que o serviço vai te dar, porque muitas vezes é isso que a gente faz. Eu vou servir meu pai e minha mãe, eu já estou pensando no cansaço que isso vai ser. Eu vou ter que fazer um pouco mais no meu trabalho, eu já estou pensando no cansaço que isso vai ser. Eu estou pensando no estudo na faculdade que eu vou ter lá, eu já estou pensando no cansaço que isso vai ter. Eu vou empurrar para o outro. Eu vou deixar o outro fazer. A gente fica pensando no cansaço. Sempre pensando no cansaço. Sempre pensando que não há tempo. O problema não é falta de tempo, o problema nosso é falta de prioridade, de organização. Sabe, a gente sempre fica pensando no cansaço, mas a gente não para refletir o quanto isso, o servir na faculdade, na sua casa, a sua família, em todas as esferas que você está, pode te transformar, porque é meio de Deus transformando o teu caráter. É meio de Deus mudando quem você é. E quando eu olho para a história de Paulo, pessoal, e vendo hoje o resultado do que ele viveu, Paulo sofreu como servo de Jesus. E a gente acha que viver com Jesus é algo simples, é algo uau, é algo maravilhoso, é algo mágico. É algo onde eu não vou viver sofrimento, não vou ter dor. Vai ser tranquilo. Vai ser tranquilo e favorável. Na verdade, não. A Bíblia diz que no mundo nós vamos ter aflição. Mas a Bíblia diz também que nós devemos ter bom ânimo, porque Jesus está conosco e Ele já venceu o mundo. E nós também vamos vencer. Quando eu olho para a história de Paulo, eu vejo um homem que lidou com diversas prisões. Eu vejo a história de um homem que teve que lidar com 5 açoites. 5 vezes ele lidou com castigos romanos, aonde sofreu 39 chibatadas 5 vezes, nas suas costas e no seu tórax. Um homem que leva as marcas de Cristo. Um homem que sofreu por cerca de 3 vezes flagelos com vara. Eu não sei se você já apanhou da sua mãe, do seu pai, com um cipó de goiaba. É horrível. Dói demais. Mas Paulo lidou com isso 3 vezes. E nas 3 vezes, 39 batidas nas suas costas, no seu corpo inteiro. Com certeza ele olhava para aquelas marcas e pensava, essa aqui doeu muito. Essa aqui machucou. Essa aqui doeu para valer. Mas eu tenho certeza que a primeira coisa que Paulo pensava era, o viver para mim é Cristo. O viver para mim é Cristo. E o morrer é lucro. O morrer é lucro. Sabe por que o morrer é lucro? Porque na morte ele iria encontrar o seu Salvador. Na morte ele iria encontrar o seu Senhor. Aonde ele sabia que tudo aquilo que ele passou, todas as dores que ele sentiu, o espinho na carne que ele tinha, ia ser tudo deixado para trás. Porque em Cristo ele ia encontrar a verdadeira alegria. Esse homem sofreu apedrejamentos. Esse homem correu perigos de morte. Esse homem foi diversas vezes perseguido. Mas esse homem nunca deixou de dizer, o viver para mim é Cristo. O viver para mim é Cristo. E pessoal, deixa eu dizer algo para você. A palavra de Deus, ela é cheia de imperativos. Imperativos de amor, imperativos de serviço,
e todos esses imperativos, eles têm o propósito de moldar o meu e o seu coração. Porque se a gente for olhar aqui para os imperativos, alguns deles, a Bíblia vai dizer, vão e façam discípulos. Ou seja, sai da sua zona de conforto. Vai pregar o Evangelho. Não tenha vergonha do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A gente vai ver a Bíblia falando, amem uns aos outros, amem até os seus inimigos. A Bíblia vai dizer, é melhor dar do que receber, ou seja, doem, sejam generosos, compartilhem, ajudem, auxiliem. A Bíblia vai dizer, consolem os que precisam ser consolados, chorem com os que choram, se alegrem com os que se alegram, exortem aqueles que precisam ser exortados, cuidem daqueles que precisam ser cuidados, falem para aqueles que precisam ouvir, protejam aqueles que precisam ser protegidos, sejam pacientes, busquem uns aos outros, fujam da imoralidade sexual, ajudem uns aos outros a lidarem com isso, não se amoldem ao padrão deste mundo, não deixem o seu amigo se levar ou se moldar ao padrão deste mundo, corram juntos, confiem juntos, vivam juntos. Imperativos de atos de serviço, de atos de amor, de atos de cuidado. E a pergunta que eu quero fazer para você, e para você mesmo, porque eu quero que você me responda. Como servir tem te ajudado a crescer com Jesus? Então, bom, pessoal, para a gente finalizar aqui, quero deixar 3 coisinhas com você. A primeira delas, a nossa conversão nos leva ao serviço, e enquanto servimos, somos transformados. Segundo, não pense no cansaço, pense no resultado, naquilo que Deus pode fazer através do serviço. E terceiro, pergunta que eu faço para você, que tipo de servo você tem sido? Que tipo de pessoa você tem sido? E a pergunta que, na verdade, o desejo que eu quero para você, é que nesse momento você examine a sua qualidade do teu serviço a Jesus, aonde Ele coloca você. Porque se a gente for olhar para o texto de Colossenses, vai dizer que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Façam tudo como se estivesse fazendo para o Senhor, não para serem reconhecidos. Tudo para Deus. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Feche seus olhos. E acho que vale a pena agora você ter esse momento de reflexão. Como você tem servido a sua família? Você tem sido paciente com eles ou impaciente? Você está auxiliando ou causando divisão? Aproximando ou afastando? Ajudando ou dando trabalho? Como você tem servido seus colegas de trabalho? Como você tem servido no seu ambiente de trabalho? Você é daquele cara que se esconde ou aquele cara que aparece? Aquele cara que enrola ou aquele cara que verdadeiramente trabalha? Aquele que luta contra a fofoca ou aquele que alimenta a fofoca? Aquele que se vende em seus valores para poder alcançar cargos maiores, ou aquele que está mais comprometido com seus valores e honrar Cristo do que qualquer outra coisa, acima dos resultados? Você tem servido seus amigos no seu trabalho, ajudando eles a ir mais longe, ou com medo deles tomarem o teu lugar? Como que nós temos servido no nosso trabalho? Como nós temos servido aos nossos amigos na faculdade, aos nossos amigos aqui na igreja, no nosso relacionamento, nos nossos namoros, noivados, casamentos? Sabe que se no teu namoro,
Sabe que no teu namoro, o maior ato de serviço que você pode dar para o seu namorado ou para a namorada é cuidar da santidade dela. É levar ela para mais perto de Cristo, é levar ele para mais perto de Cristo. Esse é o maior ato de amor que você pode ter para com a pessoa que está do seu lado. Como você tem servido os seus amigos? Como você tem se colocado para servir na igreja, na comunidade? Como você tem servido as pessoas que estão à sua volta? E se você percebeu que nesse processo as coisas não estão muito legais, eu convido você aí, onde você está, a orar pedindo perdão. Pedindo perdão. Pedindo para Deus te dar uma chance de recomeço. E saiba que Deus não se cansa dos nossos recomeços, se de fato forem recomeços. Se comprometa com Deus, buscando ser um filho melhor, uma filha melhor. Se comprometendo em ser um irmão melhor, uma irmã melhor. Se comprometendo a ser um neto melhor, uma neta melhor. A ser alguém no seu trabalho que desponta, que aparece por ser servo de Cristo Jesus. Alguém que nos relacionamentos busca a Deus mais do que qualquer outra coisa. Que na faculdade vai se dedicar ao máximo a dar o seu melhor para Deus. Porque tudo que você faz, faça o melhor para Deus. Que no seu trabalho, no cuidado do seu corpo, na sua disciplina, você faça para Deus. Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela vida desses jovens que aqui estão, Pai. Agradecer, Deus, pela vida daqueles que ouviram tudo isso. E eu entendo, Pai, que se eles estão aqui é porque o Senhor já está trabalhando algo na vida deles que vai muito além daquilo que eles imaginam ou possam compreender, sonhar, planejar. O Senhor é o Deus fiel, que atua em nós mesmo na nossa infidelidade. O Senhor é o Deus bondoso, que atua em nós mesmo com o nosso coração perverso, nosso coração mau. Nos ajuda, Deus, a sermos mais parecidos contigo, nas esferas aonde o Senhor tem nos inserido. Nos ajuda, Pai, a sermos teus imitadores. Nos ajuda, Deus, a podermos ser luz do mundo aonde o Senhor nos colocar. Nos ajuda, Pai, a não pensar no cansaço, mas a pensar naquilo que o Senhor está fazendo em nós, ó Pai, através desse processo. Nos ajuda, Deus, a construir um relacionamento em Ti. Nos ajuda a construir uma vida em Ti. Nos ajuda a construir algo além de nós, ó Pai. Nos ajuda a construir um palco para a Tua glória. Nos ajuda, Pai, a construir uma mentalidade que Te glorifique. Nos ajuda, Deus, a construir uma imagem real de quem o Senhor é, através do nosso viver. Nós não queremos desistir, nós queremos avançar. Por isso que nós queremos ter essa filosofia de Paulo em nossas vidas, deixando para trás, ó Deus, deixando para trás o velho homem e olhando para o Senhor e buscando no Senhor tudo aquilo que nós precisamos. Pois no Senhor nós encontramos a paz que precisamos. No Senhor nós encontramos a força que precisamos. No Senhor nós encontramos a sabedoria que precisamos. No Senhor nós encontramos a felicidade que precisamos. No Senhor encontramos, Deus, a provisão. Nós encontramos, Deus, a verdadeira vida. Nós encontramos, ó Pai, tudo que o Senhor nos promete, quer nos dar.
E nós sabemos que tudo isto é bom, agradável e perfeito, porque essa é a tua vontade. Então nos ajuda, Deus, a construir um relacionamento contigo e a sermos teus imitadores. A sermos teus imitadores. E que a gente possa chegar no fim da nossa vida e, aconselhando outros, podermos dizer como Paulo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que a gente venha ter essa mesma atitude de Paulo, de se colocar como intermédio para essa geração que está vindo, para que essa geração que está vindo possa nos olhar e ver pessoas imitadoras de Cristo Jesus. E nós venhamos a ter, Deus, uma igreja sadia. Nós venhamos a ter, Deus, uma nova geração transformada. A gente venha a ter, Deus, famílias transformadas, filhos transformados, pais transformados, mães transformadas, vidas sendo transformadas, Deus, através do que o Senhor faz em nós, por meio do serviço que se parece contigo. É isso que a gente te pede, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.